Então, quero parabenizar, viu? Parabenizá-los em seu nome, Marcelo, por ser esse site, né, de informação tão imparcial, sério, responsável. Então, eu vejo que o seu portal é um portal que sempre se posicionou de forma assim, muito séria, muito responsável, e eu quero apenas parabenizá-los por esse grande trabalho. Portal Econews, maior portal de notícias e política hoje da capital e do estado do Tocantins. Hoje, na Prefeitura Municipal, na Secretaria da Mulher, conversando com a secretária da Mulher e Mulher, Solange do Alibe. Como vai, secretária? É um prazer recebê-lo aqui, Marcelo, é uma alegria imensa. E para a gente conversar um pouco, né, sobre as políticas implantadas, sobre as políticas públicas voltadas às mulheres palmenses. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. E antes de entrarmos no mérito da questão, eu queria aqui ressaltar, o currículo é vasto, por isso que eu sou obrigado a ler, senão eu não precisaria ler. A Solange, ela é ex-primeira-dama da capital, também ex-primeira-dama de Araguaçu, também já foi secretária da Assistência Social, deputada estadual, vou aqui ressaltar, 4 vezes, um número mais do que significativo, que, inclusive lhe parabenizar pela quantidade de vezes deputada, e também vereadora em Palmas, e não sendo redundante, mas para complementar, e hoje secretaria de Palmas da Mulher. Está correto o que eu falei? Sim, sim, corretíssimo. E antes de tudo isso, eu sou jornalista, formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Tocantins. Perfeito, maravilha. Olha, tanta coisa que não, até a anotação aqui faltou. Solange, como é que tem sido, vamos já começar pela Secretaria da Mulher, como é que tem sido vamos colocar esse primeiro semestre? Olha, de grandes desafios, mas com muita vontade, né? Nós tivemos, por exemplo, já no terceiro mês, eventos importantes aqui da Secretaria da Mulher, como a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, que o nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos, quando nos convidou, já disse, olha, temos que inaugurar essa casa o mais rápido possível. E a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento mais importante nosso aqui hoje, porque lá é uma casa que, de forma integral, dá todo apoio e suporte às mulheres em situação de violência ou vítimas de violência. Então, lá nós temos a Defensoria, o Ministério Público, o Juizado, delegacias e o trabalho psicossocial, que é o trabalho que a gente faz de escuta qualificada, de encaminhamento a essas mulheres que estão nesse ciclo de violência. Então, a casa oferece todos esses serviços, além de tudo, ela é um farol de esperança para muitas mulheres. E como é que tem sido, você, Solange, como sempre com destaque no Legislativo e hoje no Executivo, quer dizer, já foi secretária de Assistência Social, ok, já foi primeira-dama, tem uma outra dinâmica, entre aspas, acaba tendo um viés executivo, mas hoje, como secretária da Mulher, nesse sentido, do ponto de vista de ação e execução de determinadas ações, tem sido mais ágil, vamos colocar assim? Olha, tem sido bem diferente, né? Já passei por tudo isso aí que você já citou, mas a Secretaria Municipal da Mulher tem sido algo diferente na minha vida. Primeiro, quando o prefeito Eduardo me convida para assumir uma pasta tão importante porque as políticas que a gente está aqui desenvolvendo são políticas muito sensíveis. A gente trabalha com mulheres. Eu citei a Casa da Mulher Brasileira, mas nós temos tantos outros projetos aqui na nossa secretaria. É o trabalho nas escolas, conscientizando desde cedo meninos e meninas que a violência contra a mulher é crime, tentando conscientizar desde cedo para que se forme cidadãos diferentes. Nós temos o Fala Mulher, que nós estamos nos bairros da nossa cidade, nos bairros periféricos, nos assentamentos, ouvindo, conscientizando, mas, ao mesmo tempo, ouvindo essas mulheres, sabendo o que elas esperam, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas mulheres, seja na questão da violência, conscientizando e também buscando a capacitação e a autonomia econômica dessas mulheres. Solange, qual que é, dentro do teu histórico, qual que é a sua grande marca? O social, sempre gostei muito do social. Quando primeira-dama de Araguaçu, bem jovem, a gente já começou a fazer um trabalho social bacana lá. Sempre gostei de política, meu pai era vereador em Araguaçu e desde menina eu gostei muito de participar.
Depois me tornei primeira-dama, depois primeira-dama de Palmas, e junto com o Raul fizemos um grande trabalho social. A implantação das escolas de tempo integral foi algo muito discutido, mesmo antes dele assumir. Eu lia muito sobre as escolas de tempo integral em vários países do mundo e sempre conversava com o Raul. E a gente sempre falava, o dia que você for prefeito dessa cidade, escolas de tempo integral vão ser construídas nessa cidade. E assim aconteceu já no primeiro mandato, no primeiro ano já do governo Raul Filho, nós já inauguramos a primeira escola de tempo integral. Mas o social sempre foi a minha grande paixão. As pessoas, ajudar as pessoas, estar em contato com essas pessoas que mais precisam do poder público. Então, quando eu falo assim, a minha bandeira é o social, porque eu sempre, esse compromisso com o ser humano, eu sempre tive muito forte e desde sempre. Perfeito. Desde quando fala desde sempre, é claro, eu entendo que é desde sempre, desculpa a redundância, mas a partir de que idade efetivamente, 15 anos, 16, 18, que começou a se movimentar politicamente, vamos dizer assim? Olha, eu comecei a me movimentar, quando eu falo assim, desde menina, porque eu via a movimentação política em minha casa, eu sempre gostei e participava. Já com meus 14, 15 anos, já comecei a participar dos comícios, é claro, Araguaçu, no interior, mas depois fui morar em Goiânia, também participava dos movimentos estudantis. Então, quando eu falo desde cedo, é que desde que eu me entendo por gente, né? A minha casa sempre muito cheia, as pessoas que vinham da zona rural, então eu sempre gostava daquele movimento, do envolvimento, né? Quando eu via meu pai, que era vereador da cidade, envolvido com aquelas pessoas, envolvido em resolver os problemas daquelas pessoas, então desde cedo, desde sempre, eu também me envolvi, é o que eu gosto. Na verdade, eu me realizo na política. Então, eu vou brincar aqui com a Solane, então você não trabalha, você, enfim, se diverte. Quando você faz o que gosta, você faz com amor. Então, tudo que você faz por gostar não é um peso. É diferente se eu tivesse uma função que requeresse um esforço, né? Mas não, a política, quando eu falo, eu sempre gostei mesmo de estar próximo às pessoas, sempre gostei de estar lutando pelos direitos das pessoas, pelos nossos direitos. Então, a política, para mim, é um prazer, sim. Perfeito. Solange, na sua percepção, ainda mais como secretária agora, você acha que aumentou a violência da mulher ou não era, ou não tinha estatística? Olha, não é que aumentou, era um problema invisível, né? As mulheres sofriam de violência, não tinha onde denunciar, tinham medo. Nós temos uma lei que, 2006, que agora nós completamos 19 anos, por isso, agosto lilás, completando 19 anos da Lei Maria da Penha. Então, antes era muito difícil para as mulheres. Hoje continua sendo difícil, continua. Mas as mulheres estão perdendo medo. As mulheres estão denunciando. Aumentou o número de denúncia? Ok, aumentou. Porque nós estamos nesse trabalho dia a dia, levando essa conscientização que a mulher não precisa mais sofrer calada. A mulher não precisa mais sofrer sozinha. Ela tem lugares, ela tem equipamentos públicos, ela tem um 180 que ela pode ligar e ela terá uma escuta individualizada por pessoas que vai conversar, que vai orientar. Se ela precisar de algo mais urgente, o 190. Se ela precisar de uma medida protetiva e ter alguém que esteja ali cuidando, nós temos a Guarda Metropolitana com a Patrulha Mulher Segura, que vai estar dando essa segurança para elas. Então, hoje nós temos leis que nos amparam, uma das melhores do mundo, a Lei Maria da Penha. Então, a gente hoje, as mulheres denunciam mais, estão perdendo mais o medo, e é claro, com toda a questão cultural, essa questão de violência contra a mulher, a gente fala, poxa, está aumentando? Será que está aumentando isso? Tem tudo isso, essa questão de as mulheres hoje estão perdendo esse medo, estão denunciando, estão buscando os seus direitos e não estão se calando. E isso é muito importante para que a gente possa mudar e transformar essa realidade, que a mulher viva diferente do que vive hoje. Nós queremos um mundo sem violência, que as mulheres sejam livres, respeitadas, que elas tenham a igualdade de gênero que a gente tanto busca. Não queremos ser melhor, nós queremos apenas ter oportunidades iguais. Eu não acho justo uma mulher exercer a mesma função que um homem, trabalhar da mesma e ter um salário menor. Isso é justo? Isso não é justo. Nós queremos essa igualdade. E nós queremos o quê? Temos direitos, nós temos que ter nós temos que não ter mais medo de viver, de andar pelas ruas, de sermos quem somos.
É isso que nós buscamos, esse mundo de paz, de respeito, onde as mulheres vivam melhor. E a gente sabe que as mulheres hoje, Marcelo, em qualquer classe social, em qualquer lugar, a mulher sofre violência. Seja até a violência política, que as mulheres sofrem também, é a violência vicária, psicológica, é a patrimonial, é a moral, é a sexual, é a violência física. São tantos tipos de violência, mas nós precisamos lutar contra isso. Mas nós sabemos também que a violência, ela atinge mais mulheres negras, periféricas, de baixa renda, e a gente tem que buscar lutar e assegurar condição melhor de vida para essas mulheres. Quando eu falo assegurar melhores condições de vida, é porque tem muitas que vivem esse ciclo de violência por falta de quê? De autonomia financeira. Por isso que a gente busca aqui pela Secretaria oferecermos cursos de capacitação e que depois elas tenham acesso ao microcrédito, que elas empreendam e encontrem um espaço onde elas possam se sustentar seus filhos e serem donas das suas vidas, de recomeçarem, de reconstruir. Porque a Casa da Mulher Brasileira hoje, nós temos pouco tempo. Foi em março, dia 28 de março, que nós inauguramos. Mas lá já passaram mais de 800 mulheres. 800 mulheres que, de alguma forma, sofreram uma violência. E o que me preocupa também é o grande número hoje de estupros na nossa capital. A gente precisa combater toda essa violência e essa é uma responsabilidade não apenas nossa. Essa é uma responsabilidade de toda a sociedade. Me diga uma coisa, com relação à Lei Maria da Penha, tudo bem, tudo sempre tem que ser atualizado, reciclado, mas se diz, de uma forma geral, que ela está muito aquém no sentido de dar respaldo, principalmente no aspecto violência mesmo da mulher. Qual a sua opinião? Você acha que ela deveria ser reformulada? Como é que você visualiza isso? Na verdade, a Lei Maria da Penha é uma das melhores do mundo, né? Uns falam que é a melhor do mundo. Agora, nós precisamos verdadeiramente efetivá-la, todas essas leis. Alguém fala, não, a gente precisa de mais leis. Na verdade, a que nós temos, se fossem todas respeitadas e efetivadas, a gente já viveria em um mundo bem diferente, né? Mas é claro que as mulheres hoje, quando denunciam, elas querem o quê? Proteção. Elas precisam ser protegidas. Elas precisam saber que, ao ligar o 190 para uma emergência, que eles vão atender a Polícia Militar e vai até onde elas precisem. Elas precisam saber que, chegando lá, na Casa da Mulher Brasileira, na delegacia, elas vão ser bem atendidas, vão ser encaminhadas e não vão ser revitimizadas. Então, as mulheres precisam de todo esse suporte. Quando precisarem de uma casa-abrigo, lá na Casa da Mulher Brasileira, nós temos a casa de passagem. A mulher pode ficar ali até 72 horas, já estamos implantando esse serviço. Mas se precisar de um lugar, de um abrigo, onde, de forma sigilosa, essas mulheres estejam amparadas, aqui na nossa capital, Palmas, nós também temos. É a única cidade no Tocantins que tem uma casa-abrigo para mulheres num endereço sigiloso. Então, as mulheres precisam, quando denunciam, de todo esse suporte, de todo esse apoio, de toda essa proteção. E uma coisa com relação à Casa da Mulher, aproveitando o gancho, obviamente, em tese, as mulheres que vêm na casa são de pau, mas tem muita... Vou fazer uma análise simplista, não. Objetiva, é igual ao hospital. Você tem o HGP que vem gente de outros estados. A Casa da Mulher, como é que ela tem funcionado? Tem vindo mais mulheres de Palmas, tem vindo mulheres de outras cidades? Tem algum tipo de restrição? Como é que funciona essa dinâmica? Olha, a Casa da Mulher Brasileira, ela atende todas as mulheres. Se uma mulher lá do Bico Papagaio estiver aqui procurar a Casa da Mulher Brasileira, ela será atendida. Mas não há dúvida que o maior número são mulheres da nossa cidade e cidades também circunvizinhas. Mas a casa é aberta para todas as mulheres. Perfeito. Com relação ao segundo semestre, que está se iniciando, vamos, entre aspas, colocar dessa forma, alguma questão que você gostaria de ressaltar, de algum projeto que possa ser adiantado, dentre esses vários que você... Porque, obviamente que o assunto é vasto, mas alguma questão que você poderia falar com relação ao segundo semestre, de implementação ou aprimoramentos? Olha, esse segundo semestre já iniciamos com o Agosto Lilás, né?
Então, aqui na Secretaria, nós estamos desde o dia 1º e iremos até o dia 30 com muitas ações. Mas essas ações não são só agora, no mês de março. Alguém fala, mas vocês estão fazendo agora? Eu falei, não, essas ações nós iniciamos desde que nós assumimos a Secretaria da Mulher. Então, quando eu falo que de forma lúdica nós vamos até as escolas com o teatro para levar uma mensagem para que a gente forme novos cidadãos nessas escolas, isso nós iniciamos no início e vamos reforçar isso até o final do ano. E, é claro, com o ano que vem, com um orçamento melhor ainda, nós vamos ainda aumentar esse número de participação nas escolas, que de forma lúdica, Marcelo, porque não adianta a gente ir lá conversar com esses meninos e meninas, ficar ali falando de leis, 40, 50 minutos, que o menino não vai realmente. Mas se você vai de forma leve, você deixa mensagens. E esses meninos precisam estar conscientes, os meninos e as meninas, né? As meninas crescerem sabendo que têm direito, que elas não têm que sofrer nenhum tipo de violência. E os meninos que têm que respeitar as mulheres, né? Então, essa conscientização é muito importante. Mas quando eu digo que também nós temos o Fala Mulher, que vai para os bairros, que conversa, que discute, que conscientiza, que orienta, é muito importante, porque nós não estamos só aqui no bairro, na periferia, nós estamos também nos assentamentos, nos distritos, levando essa mensagem, conscientizando, dizendo, mulheres, olha, depende da gente. Nós precisamos estar unidas, nós precisamos denunciar se for o caso, a gente precisa denunciar se for preciso. E a gente denuncia, Marcelo, não é apenas que em alguns lugares eu chego, as mulheres falam, ai, Solange, olha, eu nunca sofri violência, graças a Deus. Mas se alguém que você conhece, você viu sofrendo um tipo de violência, você tem que denunciar. Caso contrário, você é cúmplice daquilo. Sabe? Quando eu falo que essa responsabilidade é coletiva, todos nós, porque tem gente que fala, briga de marido e mulher, não mete a colher porque depois eles fazem... Não, a gente mete colher salvando a mulher, ligando para os números, pedindo apoio, olha, tal lugar está tendo uma ocorrência, a gente tem que ajudar essa mulher. Então, a gente não pode cruzar os braços, essa é uma responsabilidade, por isso essa importância de estarmos em todos os lugares da nossa cidade, levando essa mensagem, conscientizando as mulheres, conscientizando os homens, conscientizando as crianças, que violência contra a mulher é crime e que a mulher merece viver uma sociedade onde haja respeito com elas, onde elas sejam senhoras das suas vidas, dos seus direitos, dos seus destinos, com oportunidades. É uma lei que ampara, mas também com a oportunidade de ter a sua qualificação profissional, de ter acesso a empreender no microcrédito, que a gente tendo acesso aqui, nós temos o Banco do Povo, que já temos um valor que foi destinado para as mulheres em situação de violência. Então, isso é muito importante, essas políticas para esse fortalecimento e as mulheres terem o seu empreendimento e a capacidade de se manterem. Isso é importante para todos nós. Ou seja, dentro da tua colocação, por sinal, uma brilhante exposição, para a mulher sofrer menos violência, enfim, ter mais autonomia, passa necessariamente, não é nem 99%, 100% pela autonomia financeira. O que se observa é que muitas mulheres vivem num ciclo de violência. E elas, geralmente, se você for conversar, elas vivem aquilo ali, não tem como sair. Por quê? Se sair da casa, se deixar o companheiro, o marido, morre de fome. Ela, os filhos. Então, elas têm uma dependência econômica. Então, primeira coisa, capacitar, dar um novo rumo a essas mulheres para que elas possam reconstruir suas vidas. Muitas mulheres conseguiram, tendo cursos de capacitação, tendo essas oportunidades de terem uma nova vida, de terem recomeços, de ter uma vida onde não sofram violência, onde verdadeiramente estão respeitadas. E isso é muito importante. Mas, assim, esses projetos que a gente tem aqui, de ir para as ruas, de ir para as feiras, de fazer blitz nas ruas, de levar... falando dessa lei, porque é muito importante, sabe, Marcela, essa conscientização de toda a sociedade. Essa é uma política pública que exige urgência, é uma urgência social nossa, de que as mulheres vivam em um mundo onde haja mais respeito. E eu tenho dito às pessoas, falo, olha, tudo bem, você não sofre violência, isso é muito bom, toda mulher tem que viver em um lar onde seja respeitado. O ruim é aquela mulher que vive num lugar onde devia viver em paz, ela sofre. E muitas vezes são mortas
por quem? Dentro da sua própria casa, por pessoas que diziam amá-las. Então, feminicídio zero. Não dá para a gente conviver com isso, de mulheres ficarem sendo mortas apenas por serem mulheres. E isso a gente não pode, nenhum de nós podemos cruzar os braços, e essa é uma responsabilidade, como eu falo, e sempre é uma responsabilidade coletiva, e nós precisamos lutar contra isso, porque eu luto, porque teve mulheres também lá atrás que lutaram. Hoje, se eu tenho o direito de trabalhar, de ocupar cargos públicos, se eu tive o direito de estudar, se eu tenho o direito de votar, de ser votada, porque teve mulheres lá atrás que lutaram por isso, porque senão a gente não teria. Então, a gente continua o nosso trabalho de luta, de busca, de avanço, pelas que vieram, por nós e pelas que virão. E ninguém sabe, às vezes a gente chega em um lugar e fala: ótimo, você tem uma família, mas a gente tem que preocupar, porque às vezes você não precisa, mas quem sabe futuramente é uma filha, uma neta ou alguém que precisa dessas políticas que a protejam. Então, essa é uma responsabilidade nossa, Marcele. A gente tem que lutar no nosso dia a dia para que essa lei, a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores legislações do mundo, sejam verdadeiramente efetivadas e respeitadas. Perfeito. Queria a sua opinião, essa é uma percepção que eu tenho, proporcionalmente, no que tange a questão da violência contra a mulher. Ela é maior, vamos dizer assim, mais na elite, mais nas classes, mais, bom, vamos usar aqui o abecedário, na classe A, B, C, D, E, mas qual que deve ser maior ou é equivalente, mas por que só tem evidência? Isso é, obviamente, através da mídia, né? Mas, enfim, se tem evidência que é aparente, pelo menos, que é maior na classe CDE. Sim, é o que eu falei, a violência, todas as classes sociais sofrem, mas ela tem um endereço certinho, que são as mulheres negras, que são mais de 60% das mulheres que sofrem violência, elas são negras, elas são periféricas, elas são de baixa renda. Então, essas mulheres, o índice de violência é muito mais alto. Por isso, tanta importância da gente estar nesses bairros periféricos, levando a nossa mensagem, conversando com elas, ouvindo, ajudando, sabe, a dar um horizonte, uma nova vida, um recomeço, uma oportunidade para essas mulheres. Então, é claro que não depende só da nossa secretaria, que de forma transversal terem acesso a uma educação, uma saúde pública, né? Os filhos terem a oportunidade de estar em creche, em escolas. Então, essa é toda uma política que requer para que essas mulheres realmente saiam desse ciclo de violência. Mas o que você disse é certo, as mulheres negras, periféricas e baixa rendas, elas sofrem muito mais violência que outras. E sem dizer também que as mulheres indígenas, as mulheres trans, lésbicas, todas essas também sofrem em um nível mais alto de violência. Perfeito. Solange, o nosso foco aqui principal hoje é a questão da Casa Mulher, não vai faltar a oportunidade de falarmos outros assuntos, mas não podemos também deixar aqui, dentro do seu estoque, dentro do seu cabedal aqui, ressaltarmos, dentro da sua experiência no legislativo, de uma forma geral, alguma questão ou algumas questões que você gostaria de destacar? Não, as minhas passagens pelos legislativos, tanto estadual como municipal, foram boas, sabe? Foram experiências fantásticas e, para mim, não tenho nada a reclamar. Eu acho que cada Assembleia eleita, cada Câmara eleita reflete a sociedade, né? São os representantes escolhidos pelo voto de forma democrática. Então, esses espaços que são de debates, são espaços de construção, de aprovar leis importantes para o município, para o Estado. Então, são os nossos legisladores. E quando eu tive a oportunidade de passar por esse espaço, eu dei também a minha contribuição. Perfeito. Essa pergunta me veio agora, mas eu não poderia deixar de perguntar pela tua experiência. Você acha que que é um machismo? Isso não há sombra de dúvida, em maior ou menor escala, desse ou daquele assunto, no que tange a mulher. Mas na questão política, exatamente, você acha que o machismo é velado? Eu digo isso, por exemplo, a questão de preenchimento de cota, que muitas vezes só coloca algumas... Tem várias denúncias no Brasil afora, né?
não é uma questão específica, com relação à discriminação dos partidos com relação às mulheres? As mulheres, na verdade, existe um machismo estrutural em todas as áreas, e o político nem se fala, basta olhar o número de mulheres. Olha numa Assembleia Legislativa aqui do Tocantins, olha no Senado, olha na Câmara Federal, é baixo ainda, sabe? As mulheres têm pouca representatividade, e isso precisa mudar, porque eu falo para você, Marcelo, que na hora que nós tivermos mais mulheres nesses locais de decisão, é claro que as políticas em relação às mulheres vão avançar muito mais. Eu sou a favor da cota, por exemplo, nós temos 30% garantido de vaga para a gente disputar, seja o partido que a gente escolher. Então, ok, mas e daí? Geralmente, hoje, pelo menos, a mulher, com essa luta toda, ela está conseguindo agora ter também direito a ter o apoio financeiro desses partidos. Porque antes era só candidaturas laranjas. Ou preenche, ou então o número de candidaturas masculinas diminui. Então, o líder político ali, geralmente, colocava uma mulher só para dizer candidaturas laranjas, que não resolvia, não era isso que a gente queria. A gente quer avançar com o número de mulheres nesses espaços de poder. Então, hoje já tem um financiamento direto para as mulheres, mas que precisa melhorar bastante. A gente vê que, mesmo diante disso, ainda tem aqueles desvios, mas a gente sabe que está avançando, está melhorando. O que nós precisamos mesmo, já que nós estamos mais de 50% da população, nós somos mais de 50% do eleitorado desse país, é de elegermos mais mulheres para essa cadeira. Nós temos uma subrepresentação, e isso não é bom. Basta as mulheres verem que, nesses locais de onde se aprovam as leis, que haja os debates, quem mais defende os direitos das mulheres são as mulheres. Quem apresenta um projeto e fica ali em cima para ser aprovado são as mulheres. Não pense que foi... Aí vem esse machismo, que a gente sabe, que já vem, né, um machismo já de muitos e muitos anos, de centenas de anos, de milhares de anos, em que a mulher sempre tem esse papel subalterno. Mas a gente precisa mudar essa realidade. Precisamos de mais mulheres na política, precisamos de mais mulheres participando ativamente desses espaços de decisão, para que a gente possa também mudar toda essa realidade que a gente vive hoje. Perfeito. Solange, no que tange a Secretaria da Mulher, das ações, alguma questão que eu não perguntei, deveria ter perguntado e você gostaria de ressaltar, que eu não elenquei? Não, nós tivemos, eu já falei de todas, né, que a gente tem, de outras que a gente ainda está criando, e agora, a partir do ano que vem, com o PPA sendo construído por nós, vamos estar em outras ações. Por isso que eu disse que a importância de estarmos nesses lugares, ouvindo essas mulheres, para que a gente possa construir esse plano plurianual, para a gente saber o que elas realmente esperam, o que realmente vai fazer a diferença na vida delas. E isso é muito importante, Marcelo. Eu só quero falar que, quando eu disse que da cota de 30% das mulheres se candidatarem, eu acho que tem que ter a cota dos assentos nessas cadeiras. Não adianta só a gente disputar, porque a mulher, por enquanto, nunca vai disputar em pé de igualdade com o homem. Basta ver um casal onde o homem e a mulher são políticos, o homem, ele se entrega só à política. E a mulher não, ela tem outras responsabilidades que a gente sabe que a mulher tem. É doar a casa, são os filhos, a política de cuidados. Então, assim, sempre ela vai ter. Quantas vezes eu, como deputada, deixei de ir eventos a lugares, a cidades no estado, porque tinha filhos pequenos, tinha que participar, tinha que ir em escolas, estava com problema, sabe? Então, a gente precisa ter esse olhar também diferenciado. Eu espero que a gente consiga, para que a gente possa avançar. Porque alguém fala, não, mas vocês não querem igualdade? Tá. Quando a gente tiver a igualdade, aí a gente pode acabar. Aí a gente vai lutar. Mas, enquanto a gente não conseguir, a gente precisa, sim, dessas políticas. Aproveitando o contexto também, gostaria da sua opinião com relação ao portal Econews. Então, quero parabenizá-los, em seu nome, Marcelo, por ser esse site, né, de informação tão imparcial, sério, responsável, porque é isso que a gente espera,
que a gente tenha acesso a informações sérias, verdadeiras, sem manipulação, de forma com que cada leitor, com que cada um que assista, que tenha acesso a essas informações, possa ler e possam dali tirar suas conclusões. Então, eu vejo que o seu portal é um portal que sempre se posicionou de forma assim, muito séria, muito responsável, e eu quero apenas parabenizá-los por esse grande trabalho e desejar que cada vez mais vocês cresçam, expandam e cheguem notícias. Eu sei que já chega em quase todo o Tocantins, que chega além das fronteiras do Tocantins, com esse jornalismo tão sério que eu falei, que é o que a gente espera como sociedade. Obrigado pela consideração, Solange. E, importante, gostaria que você deixasse uma mensagem, vamos dizer, para a população, mas em especial para as mulheres, né? Então, quero deixar nossa mensagem aqui para todos que estamos num mês emblemático, mas esse mês, Agosto Lilás, é um mês também de ação, de conscientização, de muito trabalho, que nós aqui da Secretaria da Mulher, eu, a secretária executiva, dona Marisa, e toda a nossa equipe, o nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos, a nossa primeira-dama, Poliana Siqueira Campos, que tem se preocupado muito com essas políticas. A gente está aqui nesse trabalho árduo mesmo, com muita vontade, com muita determinação, para que a gente possa mudar esses índices, para que a gente possa verdadeiramente proteger as mulheres em situação de violência e aquelas mulheres que já sofreram uma violência e que precisam de todo o nosso apoio. Quero dizer que nós estamos aqui de braços abertos para que a gente possa fazer essa grande diferença nessas políticas públicas de proteção às mulheres. Solange, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela trajetória, parabéns pela gestão na Secretaria e desejo mais sucesso e que tenha mais avanço aí com relação às mulheres. Muito obrigada pela oportunidade, Marcelo, de falar um pouco do nosso trabalho e vamos esperar outras vezes que vocês venham. Vamos também convidá-los para alguma das nossas ações, para que vocês conheçam um pouco também dessas ações que a gente faz nessas, como eu falei, na periferia, seja nos assentamentos, nos lugares que a gente está. Gostaria muito que vocês estivessem uma hora presente para vocês vivenciar um pouco desse nosso trabalho que a gente faz com muito amor. Perfeito, a parte prática mesmo, né? Justamente, que essa é a mais importante. Perfeito. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, bom trabalho e muito sucesso.